Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos dar continuidade à série Uma Nova Identidade. Hoje nós vamos para a aula de número 5, que é Imitando a Jesus no Zelo. Na aula passada nós aprendemos que antes do nosso encontro com Jesus nós éramos filhos da desobediência e a partir do encontro com Jesus nós passamos a ser filhos da obediência. Em João 13,15 vai dizer: "Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz." Mas talvez você esteja se perguntando o que é zelo, o que é ter zelo. Será que ter zelo é a forma como Cebolinha fala o número 0? Será que ter zelo é ser desleixado, ser despreocupado? O que é ter zelo? Zelo é a forma cuidadosa, a forma que você trata as coisas, a forma que você cuida das coisas. Ter zelo é ter um cuidado, é ter uma dedicação, é ter um interesse pelas coisas. Que você possa ter zelo pelas coisas de Deus. E no nosso primeiro tópico nós vamos falar sobre o quanto Jesus era zeloso pelo Pai. Lá em João 2, 12 e 17 diz assim: "Depois disso, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém, no pátio do templo. Encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu também os que sentados às suas mesas trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas do que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Que nós não sejamos relaxados. Jesus demonstrou zelo pelo Pai. Ele nos ensinando a fazer a mesma coisa. Viva para louvar a Deus e não do louvor a Deus. Que nós venhamos ter mais intimidade com o Senhor, foco na palavra de Deus, na busca a Ele, que muitas vezes nós ficamos muito tempo nas redes sociais e esquecemos de ler a palavra do Senhor, que nós venhamos ter mais intimidade com o Pai, que é isso que Ele quer de nós. Amém? Vamos agora para o segundo ponto, falar sobre o zelo com a palavra do Senhor. Para nós termos zelo com o Senhor, primeiro precisamos ter zelo também com a sua palavra, porque Ele escreveu 66 livros. Então, se não conseguimos ter zelo com os livros que Ele escreveu, como vamos conseguir ter zelo com o próprio Senhor? Se não temos vontade de buscar na sua palavra, como vamos buscar um ter zelo? Como vamos buscar ter intimidade? Como o Mateus falou, precisamos de intimidade, mas como ter intimidade se a gente não lê o que ele escreveu? Se alguém escreve uma carta para você e você não lê, se alguém escreve a sua autobiografia e você não lê, como que você vai ter acesso a saber melhor quem é essa pessoa? Está aqui a autobiografia do Senhor. Um resumo, porque não tem como escrever tudo. Quando Jesus foi tentado, Ele não deu a sua opinião como resposta, Ele não deu o achismo dele como resposta, mas Ele deu a palavra como resposta. Quando o diabo falou para Ele: olha, transforma essas pedras em pães, Ele vai dizer: não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a resposta que Ele dava começava com uma simples frase: está escrito. Será que você consegue responder com isso? Quando alguém te fizer uma pergunta, será que você consegue falar está escrito e falar um versículo respondendo aquilo? Se alguém te chama de bobo e pergunta por que você não xinga, será que você tem um versículo na ponta da língua para responder para aquela pessoa e falar está escrito? A boca fala de que está cheio o coração. Ou será que você ficaria confuso, você não saberia, nem eu sei, eu também me sinto bobo? Ou você tem convicção porque você sabe que o que na palavra está dizendo? Pensa um pouquinho, será que nos cultos você tem prestado atenção nas pregações? Hoje, agora em um momento de pandemia, de quarentena, a gente não está podendo ir na igreja, mas nos cultos online que você vê, as pregações, será que você tem se atentado a ver, pelo menos, você tem tentado a aprender, a entender, mesmo que você não entenda, será que você tem interesse de tentar entender o que está sendo dito, o que está sendo pregado sobre a palavra? Agora, em um momento que você está 24 horas quase, praticamente por dia em casa, será que você está tirando um tempo para ler a palavra? Será que você lê a palavra? Ou será que você só tinha um contato na palavra quando você vinha para a igreja?
Será que continua assim? Já que você não está vindo na igreja, então você nem pega a Bíblia? Onde que você procura respostas para as suas perguntas, seus questionamentos da vida? De onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou? Onde você tem procurado essas respostas? No Senhor, na sua palavra? Ou em vídeos no YouTube? Ou em histórias em quadrinhos, redes sociais? Onde você tem procurado? Precisamos ter zelo com a palavra, precisamos ter zelo com o que o Senhor escreveu. Essa palavra é viva e eficaz. E se lermos com atenção, ela é muito, muito mais interessante que qualquer história de super-herói. Ela é muito mais interessante do que qualquer filme que você pode ler, qualquer romance que você pode ler. É muito mais interessante que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Se você tem tido dificuldades em ler, porque você começa a ler e dá sono, você começa a ler e começa não entendendo nada, fala com o próprio autor para ele te revelar os segredos disso. Não tem idade mínima para começar a ler essa palavra. Você pode ser uma criança, você pode ser um adulto, um idoso, um adolescente. Tem coisas muito preciosas aqui para você ler, muito interessantes e muito incríveis. Se você não consegue ver essas maravilhas, você sente sono, ore para Deus e fala: Senhor, me ajude a ver o que o Senhor tem aqui. Me ajude a ver as maravilhas dessas escrituras. Porque todos dizem que amam a palavra, eu quero amar essa palavra, mas eu não amo. Seja sincero, eu não consigo ler, eu não gosto de ler essa palavra, então me dá amor por essa palavra, porque foi o Senhor que escreveu. Eu quero ter zelo pelo Senhor, eu quero ter zelo por essa palavra. Que se você realmente tem zelo, você tem interesse. Talvez você não consiga, mas você é doido para ter. Você quer muito. Parabéns, isso significa que você tem zelo. Que você quer, você é interessado. Ter zelo não é você ser o melhor, mas você ter vontade, você tentar, você quebrar a cara, levantar e tentar de novo. Você leu de Gênesis a Apocalipse, não consegue passar, você quer ler de Gênesis a Apocalipse, não consegue passar do primeiro capítulo, continua tentando, lê outro livro mais fácil, lê João, que é um entendimento mais fácil, começa no final, que são as cartas pequenas, você começa lendo aquelas cartas pequenininhas, para ter um gostinho que você está conseguindo, mas tenta ler essa palavra, porque sem isso aqui você não vive, sem isso aqui você morre. Amém? Vamos agora ao terceiro ponto, que é: Jesus era zeloso pela pessoa do Pai. Vamos ler João 14, verso 13, que vai dizer: E tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. No verso 24, vai dizer: Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Já no versículo 31, vai dizer: Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Jesus era zeloso pela pessoa do Pai. Jesus tratava as coisas de Deus com zelo. Ele não fazia nada por obrigação, ele fazia por dedicação, por interesse, por um prazer, por uma afeição do que ele gostava de fazer. Que nós possamos também ter uma afeição pelas coisas de Deus, que nós possamos fazer as coisas não por uma obrigação, mas por uma dedicação nossa, que nós venhamos ter mais dedicação com as coisas do reino de Deus, porque nós precisamos tratar as coisas de Deus com seriedade, as coisas de Deus não é brincadeira. E que nós possamos ser como Jesus, tratar as coisas de Deus com afeição, procurar melhorar a cada dia, porque nós não somos perfeitos, mas que nós venhamos ter zelo, amar a Deus sobre todas as coisas, acima de nossas vontades, nosso querer, e fazer aquilo que Deus nos manda, assim como Jesus fazia. Para pensar e agir. Você sempre terá a oportunidade de manifestar zelo pelo seu Pai Celestial, assim como Jesus. Se você tem sido filho desleixado, negligente e displicente, mude sua atitude para com Deus hoje mesmo. Demonstre zelo pelo culto ao Senhor, adorando de verdade. Interesse pela palavra de Deus, ouvindo e estudando com atenção. E cuide para não desrespeitar o nome de Deus e não deixar que outros desrespeitem. Viver zelado pelo Pai é uma característica de quem possui identidade cristã. E aí, você pode ser chamado de cristão? Esse é mais um vídeo no nosso canal. Que o Senhor abençoe vocês aí de casa, que o Senhor toque no coração de vocês, falo com cada um de vocês. E é isso. Até a próxima. Beijo, tchau.